Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao EliteCast, né? Primeiro programa, primeira edição de 2025. E dessa vez estamos aqui num ambiente diferente porque estamos em Brasília, Distrito Federal. Essa semana está tendo aqui em Brasília o evento Encontro de Líderes, né, do Sistema Confiacrea, e eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas aqui, de rever muitas pessoas também. Dentre eles, estamos aqui nesse podcast conversando com 3 alunos Elite, né, os 3. Nós já fizemos live pelo Instagram, pelo YouTube, mas agora tivemos a oportunidade de fazer presencialmente aqui, então obviamente que eu não ia perder essa oportunidade, né? Então estaremos aqui conversando durante essa noite de hoje com a Ana Oliveira, né, que você já conhece aí, quem fez minicurso com a gente, ela já participou, ela esteve com a gente também no encontro lá de São Paulo, fez um depoimento super emocionante lá, que está lá nas nossas redes sociais. Temos aqui a Sabrina, lá do Rio de Janeiro, perita judicial também, atuante, credenciada no Banco do Brasil, e o Vinícius, né, que também já é perito aqui na região do Distrito Federal, credenciado nos bancos e é um dos membros hoje do nosso time de suporte, né, que está aí no dia a dia auxiliando os nossos alunos, principalmente nos laudos de avaliação e demandas judiciais. Então, inicialmente, queria agradecer a presença de todos aqui, vai ser um bate-papo bem objetivo, para que você que está aqui assistindo a gente possa entender um pouquinho como é que esses colegas iniciaram na área, quais foram as principais dificuldades dele, onde é que estão saindo os principais resultados. Então, vamos começando aqui, rodar essa mesa, né? Começando aqui com a Ana. Ana, mais uma vez, obrigado pela presença aqui, por ter aceitado esse convite, né? A gente fez esse bate-papo aqui. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho pro pessoal quem é a Ana Oliveira e já falasse assim, como é que tu descobriu, né, essa área das avaliações, perícias de imóveis, qual foi assim o teu start, teu ponto de partida, quando você falou assim, olha, eu vou investir nisso. Eu é que agradeço, professor, por essa oportunidade de estar aqui falando mais uma vez, né, para nossa comunidade de avaliadores e peritos. E eu sou Ana Oliveira, sou engenheira civil e em 2023 eu recebi uma proposta maravilhosa de trabalho. No meio do caminho descobri que não era aquilo que eu queria de jeito nenhum, estava me adoecendo. E de julho para agosto eu decidi que eu ia mudar de área, na verdade fazer uma transição. Eu sou administradora de empresas também. E eu decidi, vou fazer a minha transição de carreira, vou realmente atuar como engenheira civil. Então, até então, tu não tinha atuado como engenheira, só como administradora, é isso? Só como administradora, mas trabalhei em construtoras, fazendo... tinha um departamento exclusivo de controladoria de obras e eu era a gerente. Então, por isso que eu fiquei sempre no administrativo ou nas contas. E o tempo foi passando e o meu forte sempre foi na administração. Até que aconteceu esse fato de eu ser contratada por essa empresa, não deu certo. E aí eu decidi, pronto, agora chegou o momento de eu realmente ir para a engenharia. E eu preciso atuar numa área que eu fique apaixonada, né? E apareceu o Murilo. Eu falei, gostei disso aqui, gostei desse tema, avaliações, perícias. Fiquei preocupada com as suas referências, porque a gente tem muito curso ruim no mercado, mas aí eu vi que você era apoiado pelo CREA, eu sou conselheira do CREA, então eu falei, opa, vou ouvi-lo mais. E aí fiz o mini curso, na metade... Como todos esses que a gente viu aqui hoje, já fiz a minha inscrição para o curso. Eu falei assim, eu quero estudar com ele. Eu quero aprender tudo que ele tem para me ensinar. E comecei o curso. Em 6 meses eu fiz todo o seu plano de ataque. E em janeiro de 2024, eu fechei meu primeiro laudo de avaliação de uma casa. E eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida mesmo. E os resultados só foram aumentando, porque aí logo eu recebi minha primeira nomeação. E aí o meu contrato do Banco do Brasil já saiu com 45 dias. Então as coisas foram acontecendo muito rápido, mas foi pelo meu foco,
foi pelo curso maravilhoso. E eu não posso deixar de falar que o suporte, né? O pessoal do suporte, todas as vezes que eu tive dúvida, eles vieram, pegaram na minha mão, me ajudaram. Não, aqui o laudo precisa melhorar isso. Vamos no Cisdeia, né? Que é a nossa plataforma. E as coisas foram acontecendo. Hoje, 1 ano depois, eu estou envolta em grandes propostas de inspeção predial, principalmente, mas os meus laudos, as minhas avaliações, estão vindo muitas indicações particulares para se fazer. Então, assim, se alguém ainda tem dúvida, não tenha, porque eu sou prova viva de que fazer um curso bem feito, né, um curso com material estratégico para a sua vida profissional e que você vai ter o suporte, dá certo, dá resultado. Você tem que fazer a sua parte, o Murilo faz o dele e as coisas acontecem. E eu tô aqui com colegas, né, maravilhosos. Sabrina me ajudou já com respostas em laudo. Vinícius, que foi meu suporte também em perícia. Hoje é meu parceiro aqui em Brasília. Então, o que falar de 1 ano de transição? Só gratidão e que vai ter muito resultado. Esse ano vai ser o ano de mais resultados extraordinários. O ano da colheita chegou. Chegou com força. Essa sorte, né? Bem, agora vamos passar para Sabrina. Sabrina, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o convite. Queria que você falasse um pouquinho, né, se apresentasse quem é a Sabrina e como foi que a Sabrina despertou para iniciar nessa área de avaliações e perícias. Bom, primeiramente, eu só tenho a agradecer, porque esse foi o curso que me consagrou engenheira civil. Então, meu nome é Sabrina Lins, eu sou engenheira civil, sou perita judicial e sou avaliadora de imóveis. Tudo começou com desemprego, né? A gente já sabe um pouquinho, já tem uma live que fala um pouquinho do meu início, mas começou com um desemprego, onde eu não tinha um norte, né, para me direcionar e para me focar. E aí foi quando veio o curso de avaliações de imóveis e perícias do Murilo. E foi quando eu comecei o curso, foquei no plano de ataque, que é importante dizer, né? Porque a Ana também comentou sobre o plano de ataque. Eu foquei no plano de ataque. Eu não tinha outra coisa para fazer. Eu estava sem fazer nada, em casa, desempregada. Então, foi o plano de ataque. Depois do plano de ataque, tudo foi acontecendo. Tá? Foi inscrição no cadastro para perícia judicial. Eu não podia fazer inscrição para a perícia estadual, porque eu não tinha o tempo de formada ainda. Só um detalhe aqui importante falar com o pessoal, que essa questão do tempo de formado, tá? É uma jabuticaba que nós temos no Rio de Janeiro e no Piauí apenas. Então, no Rio de Janeiro e Piauí, exige no mínimo 2 anos de formado. No caso da Sabrina, ela teve, então, esse problema a mais, mas nos demais estados não há essa restrição. Isso. Então, eu ainda não tinha 2 anos de formada para poder me credenciar na Justiça Estadual. Mas a Justiça Federal estava ali. Então, me cadastrei na Justiça Federal. Nesse mesmo período, eu elaborei o meu primeiro laudo de avaliação de imóveis. Abri a empresa. Foi tudo simultâneo ali. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Abri a empresa, credenciei a empresa no CREA, mandei minha documentação, me apresentei nas varas e foi depois de 4 meses, foi quando eu fui nomeada pela primeira vez. Então, assim, eu sempre falo que, eu sempre comento e comentei na outra live também. É importante falar isso. Eu acho muito importante falar isso. Porque quando eu fui me cadastrar, quando eu fui me apresentar nas varas, eu não fui bem recebida em uma das varas, né? Mas isso não me desanimou. Eu parti para a segunda vara e lá foi totalmente diferente. Foi o contrário, né? Eu fui muito bem recebida. Foi quando eu fui validar
o meu cadastro, foi validado. E eu compareci em uma das varas e tive a oportunidade de falar com o diretor da vara, ao qual me chamou para ter uma conversa, perguntando se eu aceitaria fazer a JG, inclusive, que eu acho que é o início do perito, né? Eu viso assim, o início do perito geralmente vai ser na JG. Isso. A gente tem perícias pagas, boas e melhores, sim, temos, mas não é assim com tanta frequência quanto as AJGs. As AJGs são inúmeras, são um número bem maior. Então, eu acho que o caminho do perito começa ali nas AJG e você vai desenvolvendo. Em 8 meses, eu já tinha 102 nomeações. Em 8 meses de apresentação nas varas. Eu nem acreditei. Nem eu acreditei. Me credenciei no Banco do Brasil também. Comecei a receber as demandas, que foi Banco do Brasil 2019, que era o edital mais fácil, né? Hoje a gente tem o Banco do Brasil 2024, que substitui o credenciamento do ano de 2019. Hoje, inclusive, eu enviei minha documentação que o banco solicitou, que eu já recebi a resposta do banco. Ele pediu para mim atualizar um documento, eu atualizei. Hoje foi o dia de eu entregar a minha documentação. Então, eu estou só aguardando vir o meu contrato Banco do Brasil 2024. E um detalhe importante, né, Sabrina, que tu comentou comigo, que devido a esse teu resultado, hoje teu marido também quer fazer engenharia, não é isso? É verdade. Ele viu assim, com tanta vontade, com tanta garra, né, para fazendo, né, as avaliações e as perícias, né, e ele começou a me ajudar e começou a me levar, aí ele começou a fazer a vistoria comigo, e aí ele começou a ver, nossa, tô gostando disso, né. E já se inscreveu e está fazendo engenharia civil. Antes ele era gestão ambiental, então ele conseguiu eliminar algumas matérias e está cursando engenharia civil desde o ano passado. E a minha filha também, que se inspirou também em mim. E hoje ela faz arquitetura muito por conta, né, do exemplo que ela viu dentro de casa. Então, assim, às vezes eu vejo que algumas pessoas, né, tem a gente, assim, ó, como uma inspiração, né? Poxa, que legal, uma referência. Mas nada supera você ser referência dentro da sua própria casa. Então, assim, eu fico muito feliz por conta disso. Com certeza. E você merece, viu, amiga? Maravilhosa. Show de bola. Então, pessoal, só alguns avisos aqui sobre a fala da Sabrina. Primeiro, né, em relação à questão do edital, que ela comentou, o edital, os editais de banco, geralmente eles são de 5 em 5 anos, né? Então, quando ela iniciou, ela ainda se credenciou no edital do Banco do Brasil 2019, esse edital foi substituído pelo edital 2024, tá? Então, só para poder esclarecer isso. E vamos agora aqui falar com o Vinícius, né? O Vinícius que é o nosso garoto prodígio aqui, novinho, e também já atua aqui na região do Distrito Federal com avaliações, com perícias. Então, Vinícius, como é que é? Fala um pouquinho do Vinícius aí, como é que ele começou nessa área. E, se eu não me engano, alguém me falou que tu não tinha tido nenhuma experiência também anterior com a engenharia, né? Ou seja, foi tua primeira oportunidade, é isso mesmo? Conta pra gente. Acho que tudo bom, né? Bem-vindos. Mas todo mundo já tá careca de saber, né? Engenharia de avaliação, ninguém fala na faculdade. É verdade. Eu também não ouvi falar. No máximo tem um adendo lá de diagnóstico, no máximo, né? Mas avaliação, nada. E assim, quando você tá meio perdido na faculdade, né? Não sabe o que fazer, tá lá só tirando nota boa, tá ótima a vida, né? Você pensa, tá, mas depois da faculdade não vou tirar nota. Eu vou tirar nota de dinheiro. Isso que importa. Então você tem que dar um jeito. E aí? Todo mundo quer uma coisa que dá felicidade.
dinheiro e felicidade. Com então, certeza. vamos descobrir o que traz felicidade. O primeiro estágio que eu peguei foi uma coisa nada a ver. Nada a ver, absurdamente nada a ver com engenharia. Que foi um estágio de avaliação de imóveis. Eu achei nada a ver, assim, mas assim, ó, tô aqui pra descobrir na engenharia. Vamos, então. Só que nesse estágio foi, assim, foi engraçado. As coisas fluíam de um jeito que só quem mexe com engenharia de avaliação entende. É uma loucura. Quem acompanha o professor Murilo vê no Instagram dele, tem meme disso. Tem uma mulher que tá meio assim. É verdade. Uma loucura, regressão linear. Mas quando você começa a mexer e fazer a coisa acontecer e entender, e aí você aprofunda, você vê que não só a coisa faz sentido, que você tem um gosto naquilo, como também é uma coisa extremamente rentável. Chega a ser estável em um certo ponto. E eu falei, tá, mas isso aqui é só uma matéria, engenharia de avaliação, quem quer ver isso na engenharia, né? Pois bem, fui para as outras áreas, mexi, toquei obra popular, complexo popular de prédios, toquei obra de alto padrão, mexi com diagnóstico também, e assim, amo diagnóstico também. No curso do professor também trata de diagnóstico, é ótimo. Mas nada se comparou ao estágio que eu fiz. Que inclusive o meu amigo que eu estagiei lá na época tá aqui também. Até hoje a gente compartilha isso, esse gosto. E daqui a pouco ele vai participar também, tá, pessoal? Ele vai entrar aqui para poder bater um pouquinho de papo também com a gente, que ele também é aluno elite das antigas. Me credenciou em todos os bancos, Banco do Brasil, Caixa, a gente tá junto nisso tudo. Mas assim, passando por tudo, construção de casa de alto padrão, baixo padrão, diagnóstico, aí mexe também com órgão público, mexi com órgão público também. Nada chegou à sensação que eu senti mexendo com engenharia de avaliação. Uma coisa que faz funcionar, que você entende, sabe? Tem um fluxo bom de trabalho, você sente que você produz. E o que eu falei lá atrás, que também traz a nota que vale coisa, né? Então, por conta disso tudo, do valor emocional que trouxe, do valor financeiro que traz até hoje, das amizades que eu faço, as pessoas que vivem comigo, tudo isso, engenharia de avaliação pra mim, né, inclusive você que eu virei amigo também, todo mundo, tem um significado muito grande pra mim, por isso que vale, né, por tudo isso e vai continuar valendo. Isso que o Vinícius comentou, eu acho que eu também enxergo isso. Eu não percebo, assim, como outras áreas, que haja assim uma concorrência muito grande entre as pessoas. Na verdade, todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro, todo mundo trabalha junto. Não tem aquela coisa de, meu Deus, é meu concorrente. Então é uma coisa que realmente se cria uma comunidade, né? E hoje, com essa questão das redes sociais, né? E da própria internet, que possibilitou que eu conseguisse fazer, né, o Método Elite, que é uma coisa que tem pessoas de todo o Brasil. O fato de a gente ter, por exemplo, um grupo de WhatsApp, onde as pessoas interagem. Então, assim, se faz realmente amizade, parcerias de trabalho com pessoas de todo o Brasil, e isso é muito legal. Tanto que nos nossos eventos que a gente faz presencial, né, todo mundo vai pessoas de vários estados e sempre é uma troca muito interessante. Mas vamos lá, vamos de novo começar aqui a roda. E eu queria agora perguntar para Ana. Ana, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, tu estava falando, né, que hoje tu tá tendo muita demanda, né, de trabalhos de inspeção predial, vistoria para condomínios. E eu queria que você falasse como é que tu começou também, né, a angariar essa área e até comentasse um pouco sobre a ideia que tu teve, a sacada que tu teve de fazer esse evento, né, para síndicos ou síndicas, né, e o que isso está trazendo para ti de resultado, porque as pessoas precisam entender que todas essas áreas, né, avaliação, perícia, engenharia diagnóstica, vistoria, elas são interligadas, né, então conta pra gente como é que tu conseguiu a entrada nesse mercado e culminando com esse evento que vocês organizaram. Então, lá dentro do nosso curso tem um módulo de patologia. Sim. E eu entendi que, como avaliadora, como eu não tinha experiência de obra, por exemplo, eu tinha que entender mais sobre a edificação até para eu fazer uma boa avaliação. E aí eu fui procurar estudar em paralelo a tudo que eu estava vendo com o Murilo, eu fui procurar um curso de patologia, que é apaixonante. E com isso,
quando eu fiz o primeiro laudo da casa, que foi um laudo voltado exatamente para vícios construtivos, eu comecei a me apaixonar mais ainda, né, por patologia, e entendi que também poderia ser mais um ovinho na cesta, né, dos nossos negócios. Então, avaliação, ok, perícia, ok. E aquela inspeção, para mim, me veio muito forte essa vontade de trabalhar com isso também. E aí, nesse período, eu fui conhecendo alguns condomínios. E uma síndica, inclusive, fez um podcast comigo falando sobre a importância da inspeção predial. E ela falou uma coisa para mim que fez todo sentido. Alana, eu prefiro muito mais conversar com você, engenheira, que eu me sinto muito mais à vontade para falar sobre os problemas que eu estou passando e fazer perguntas sem me sentir envergonhada, porque eu sinto em você que você me acolhe e eu posso perguntar qualquer coisa. E aí eu fui caminhando nos condomínios, onde eu moro, em Águas Claras, e 95% eram síndicas. E todas, na hora que terminava a nossa conversa, elas estavam aliviadas no sentido de achei uma profissional, uma mulher, para vir aqui me ajudar. E eu reuni mais 3 amigas também, engenheiras civis, e a gente precisa fazer um evento para síndicas. Porque a gente está sentindo, e aí eu falei para elas a minha percepção da sensação da síndica. Eu também sinto isso. Eu também sinto isso. E as 3 falam a mesma coisa. Ana, eu também sinto isso. Então vamos bolar? Bora. E aí nós, o ano passado eu ainda era diretora lá do Clube de Engenharia, a gente conseguiu o espaço que lá é maravilhoso. Bolamos um evento para síndicas, do jeitinho que a mulher gosta, com espumante na entrada, com lembrancinha de pérola. E elas ficaram encantadas, porque a gente mostrou um assunto importantíssimo para elas, que é a inspeção predial, de uma forma muito leve. E aí, a partir daí, o nosso evento foi em outubro, inclusive, foi uma data premeditada, porque é o mês, né, da Outubro Rosa. E a gente falou, inclusive, sobre a saúde da síndica, que ela precisa se cuidar, porque a comunidade demanda muito delas. E a partir daí, as síndicas começaram a nos indicar. E aí vem de tudo. Ana, precisa de inspeção. Ana, precisa de assessoria técnica condominial, que é outro serviço que a gente presta no condomínio para a síndica, porque ela não é engenheira. Ela não entende quais são as demandas, a necessidade de um plano de reforma, por exemplo, ou um plano de manutenção. Então, a gente faz todas essas orientações e aí uma foi falando para a outra. Então, assim, hoje eu não consegui chegar no evento cedo, professor, desculpa, para lhe ver de manhã, porque eu saí de um condomínio, já fui me ligar para ir no outro, e eu atendi um cliente na minha casa. Tudo isso reflexo dos resultados que eu tive depois que eu fiz o método Elite. Então, tô conquistando esse mercado dos condomínios, muito por elas, pelas síndicas, pelas indicações, e muito também pela segurança da informação que a gente consegue passar por tudo que a gente vem estudado. A gente estuda todo dia. Sim. Né? A gente todo dia tem que estar com um livro, pegando referências, revendo o curso. Revejo o curso. Tem módulo que eu vou lá e vejo de novo. Opa, preciso tirar uma dúvida aqui. Entro lá na minha plataforma, revejo. Então, assim, o meu resultado de um ano para cá está sendo maravilhoso, mas também tem essas ações, né? Eu não fico esperando que ninguém venha atrás de mim. Eu vou inventando moda e chegando no meu cliente. Vinícius, agora uma pergunta para ti. Muitas pessoas que estão iniciando, né, por exemplo, um recém-formado e tudo, eles sempre têm um receio de
Poxa, mas será que nessa área da perícia judicial, por exemplo, não é uma área que o perito, o juiz já tem um perito de confiança, que eu não tenho como entrar? Porque sempre falam isso. Ah, não, me disseram que aqui na minha região é só um grupinho que pega essas perícias. Eu queria saber de ti, como foi que tu começou a ter os primeiros resultados da perícia judicial? Porque eu fico imaginando tu chegando numa vara com essa cara de novinho, se apresentando como perito. Ó, mas essa cara de novinho me defendeu em uma das perícias que a gente fez juntos. Oi? Então... Depois tu conta essa história. Então... Mas eu quero saber essa experiência. Como é que foi, né, esse teu start na área pericial? Quais foram os procedimentos que tu fizeste para receber as primeiras demandas? Como é que tu foi recebido? E quando é que a coisa para ti começou a vingar nessa área? Eu já imaginei que as pessoas iam me olhar assim, né? Não tem como escapar. Mas, justamente por conta disso, você tem que demonstrar que é alguém a nível. Quer dizer, perito não é um título leve, né? Então, o que você tem que fazer é praticamente o que você mostra lá no curso, no módulo 1, e que é extremamente importante. Acho que todo mundo aqui já cumpriu o plano de ataque. E, logicamente, se apresentar pra vara, se apresentar e mostrar quem você é. Porque ali eles vão conhecer que tipo de profissional é você. Tudo bem, você tem cara de novinho. Mas e aí, você passa confiança pra mim? Ah, você consegue fazer? O que você fez? Qual é o seu rol? Entende? E aí, óbvio, tem as outras etapas que você passa lá no plano de ataque que complementam isso, são extremamente importantes. Mas, dentro disso tudo, vai mostrar o que além disso você tem que fazer pra conquistar aquela vara. Claro, não são todas as varas que a gente vai conseguir abocanhar, né? Por vários motivos. Ah, vai ter sim o juiz lá que tem um queridinho dele, porque é amigo, que não sei o quê. A gente é humano. Mas aquele que tá disposto a procurar um outro é porque o de antes vacilou, né? Fez uma besteira. Ou tá chato. O que quer que seja o motivo, é a sua oportunidade de aplicar o plano de ataque e mostrar quem você é como profissional e como ser humano. Porque ali a gente vai mostrar de forma técnica e humana quem a gente é, vai conquistar. Desse jeito. Então é assim. E é que nem a Sabrina falou. Vai ter varas que, pô, não tem como. Eles vão olhar pra sua cara e vai falar não. De jeito nenhum. Mas agora outras que vão olhar no fundo do seu olho e vão esperar você fazer alguma coisa, vão esperar você passar tudo isso, é que você vai conquistar. Vai ser o seu começo, vai ser com a JG. Vai ser o seu primeiro passo. E que nem você bota lá com o passo direito, né? O pé direito. Isso aí. Sabrina, eu queria te perguntar o seguinte, muita gente, né, quando também, outro receio que eu percebo muitas vezes nos profissionais que estão iniciando nessa área, é assim, terem medo e se eu for nomeado para uma perícia, por exemplo, de vícios construtivos, ou uma perícia de um assunto, porque assim, o pessoal precisa entender que perícia, né, eu costumo comparar que a perícia é um veículo, e que ela pode te levar para as mais diversas áreas da engenharia e da arquitetura. Então, tu pode ser nomeado para uma perícia de vício construtivo, tu pode ser nomeado para uma perícia de avaliação de imóveis, uma perícia, por exemplo, já teve aluno nomeado para uma perícia para ver um móvel planejado de uma casa que comprou e começou a dar problema. Então, assim, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Um prédio que teve um incêndio, né, para ser avaliado. Então, obviamente que o teu currículo ele vai direcionar as áreas que você se sente à vontade para atender. Porém, muitas vezes o juiz ele não tem tantos profissionais na vara, então ele viu a pessoa pelo título. Ah, ela é engenheira, então por mais que no currículo dela ela não tenha dito aqui que ela faz vícios construtivos, mas eu vou mandar para ela, porque eu estou precisando resolver esse problema. O juiz ele direciona. E aí, Sabrina, eu queria te perguntar isso. Os casos que vêm chegando para ti, principalmente nesse caso, por exemplo, de vício construtivo Minha Casa Minha Vida, como tu te preparou para eles? E qual o nível de complexidade deles? Teve assim algum caso muito complexo ou a maioria dos casos são simples? Tu somente pegando um livro com material de apoio tu consegue fazer? Dá um panorama para mim dessas 100 e poucas nomeações que tu já recebeu, como é que funciona? Tá. Primeiro, eu queria falar que, complementando a fala do Vinícius, a demanda também é algo que faz com que o perito seja nomeado. Certo? A demanda nas varas tem, cada dia que se passa, aumentado mais e mais.
Então, daí vem as primeiras oportunidades também, além do que o Vinícius já comentou. Mas, com relação à sua pergunta, como que eu fiz? O primeiro de tudo foi o curso, né? A área de manifestações patológicas, eu tive pouco na faculdade. Eu tive uma matéria, um período. Teve muito então, porque eu não tive. Eu tive uma matéria de materiais de construção. Essa matéria, o meu professor, ele era um professor bem experiente e ele pegou bastante nesse assunto. Mas foi uma matéria, né, em um período. Então, no curso tem o módulo que fala, né, que a gente estuda ali a patologia. Então, eu fiz o curso, mas eu ainda me sentia, não me sentia segura, né, para realizar uma perícia. Então, quando eu fui nomeada, a primeira vez que eu fui nomeada devido ao plano de ataque e à apresentação das varas. Mas se eu sabia fazer um laudo de vício construtivo perfeito, eu não sabia, né? A gente estuda a parte teórica, né? Mas na hora de colocar na prática, a gente vai sentir a insegurança, a gente vai sentir o friozinho na barriga. Mas eu até comentei hoje, né, com o Vinícius, as circunstâncias também vão te levar àquela situação, né? Eu me encontrava numa situação que eu estava sem nada, então eu tinha que agarrar em alguma coisa. Então eu fui com medo e com responsabilidade, mas eu fui com medo mesmo, para poder conseguir fazer essa perícia de vício construtivo. Mas eu falei assim, se eu soubesse hoje o que era, de repente eu não teria ido, porque eu acho que é bastante responsabilidade, né, fazer um laudo de vício construtivo. Depois do meu primeiro laudo que eu fiz, como eu fiquei com um pouquinho de insegurança e medo, eu demorei bastante para fazer meu primeiro laudo. Eu acho que eu já comentei também, foram 18 dias para fazer o primeiro laudo de vício construtivo. Hoje eu vejo, nossa, eu demorei muito, mas hoje eu faço 2 laudos de vício construtivo em um dia. Então, assim, depois do primeiro passo, que o friozinho na barriga passa, que você faz o trabalho, realiza, o seu laudo é homologado, o juiz fala diretamente do seu laudo, aí você vai dando uma relaxada, né? Nossa, pegando segurança. O trabalho que eu fiz, poxa, ficou bacana, ficou legal, o juiz comentou, né? Então, assim, mas, dando um conselho aqui também pra galera, pra começar a fazer o laudo de vício construtivo, porque existe a galera que fica com, né, pergunta sempre, como que eu vou fazer? Mas, né, como que é? Então, o conselho é estudar, não tem outro caminho. Então, assim, estar rodeado de pessoas que já fazem o que você quer ser é importantíssimo. Então, assim, vai. Eu não aconselho a ir sem fazer um curso, não. Vai com o curso. Exatamente. E tu precisou de acompanhada nessa primeira ou tu foi sozinha? Como é que foi? Foi assim, a primeira perícia que eu tive contato, né, já fazendo o curso Método Elite, eu conversando com uma amiga Elite, pedi para mim acompanhar a perícia dela. Então, ela estava fazendo uma perícia. Então, eu acompanhei a perícia dela e vi como que ela se portou ali naquela situação. Eu nunca tinha feito. Então, eu vi que também não era um bicho de 7 cabeças. Então, a minha perícia já estava marcada. A minha perícia ia acontecer em menos de um mês da perícia que eu fui com ela. E quando eu fui na minha perícia, aí eu já sabia, né, como se portar, o que perguntar, como identificar os vícios. Inclusive, eu não tinha instrumentos, mas eu falei, opa, eu posso fazer o ensaio de percussão com a mão, né? Batendo, né? Eu posso verificar.
E Cabo de vassoura. cabo de vassoura. Eu não usei cabo de vassoura, mas eu fui com a mão mesmo. Mas eu verifiquei. Que apesar de não ser conforme a norma, isso fica extremamente evidente lá na hora para fica as partes. evidente. E aí eles não têm que discutir. Os dois estão lá, eles vão discutir o que eles sabem que ali tá oco. Depois eu fui adquirindo outros instrumentos. A hastezinha para fazer o ensaio de percussão, mas o primeiro eu não tinha nada. Eu fui com a cara e a coragem e a vontade e deu tudo certo. Deu tudo certo. É isso aí, pessoal. Então é muito importante, né, o que a Sabrina está falando, a gente se preparar para poder aceitar os desafios, né? E o que ela falou, uma coisa muito legal que acontece muito também dentro dos nossos grupos, é isso que ela falou, essa parceria, né? Então, às vezes, tu tem um colega que está indo fazer uma demanda, né? E aí tu se pede essa oportunidade, vai junto, então você pode ter essa primeira experiência que eu acho que é bastante válida. E lembrando que quando você for nomear a primeira vez, você pode fazer a mesma coisa, tá? Então você pode, por exemplo, vamos imaginar que você é do Distrito Federal ou do Rio de Janeiro e você recebeu uma nomeação, a primeira nomeação, você está se sentindo inseguro, você já foi nomeado pelo juiz, por exemplo, entre em contato com a Sabrina, ou se for aqui no Distrito Federal, entre em contato com a Ana, com o Vinícius, fala, olha, foi receber essa demanda aqui, vamos fazer comigo? Nessa primeira, talvez, tu passe pro Vinícius, ou pra Ana, ou pra Sabrina, 50%, 60%, 70%, mesmo que tu ganhe pouco, mas tu tá ganhando experiência, né? Tá levando um colega junto para você sentir essa segurança de fazer o primeiro. E como a Sabrina comentou, depois que tu faz o primeiro, né? O teu primeiro laudo, em geral, vai ser ruim lá daqui a 5 anos. Tu vai olhar para o primeiro e falar, Sim. que laudo podia ser melhor, porque a maturidade vai dando isso. Mas quando você faz o primeiro, é o que a Sabrina comentou, os próximos vai ficando mais leve. O frio na barriga sempre vai dar, né? Mesmo eu com 20 e tantos anos de formado, cada caso é um caso novo. Então o friozinho na barriga ele sempre dá, mas você aprende a administrar ele. E para poder a gente finalizar com o Vinícius aqui, que vou fazer aqui uma substituição, vou fazer mais uma pergunta para o Vinícius. Vinícius, tu tem começado, né, a estudar um pouco mais também sobre as licitações, né, na área de avaliação de imóveis. Como é que tu vê aí essas oportunidades? Tu que está controlando lá até o nosso arquivo, né, de licitações, tem muita oportunidade? Como é que tu está enxergando aí essas novas oportunidades aí na área de licitações? Como a gente estava falando aqui, engenharia de avaliação, além do nosso gosto, né, e a gente gosta de mexer com isso, também dá dinheiro. E licitação é uma área gigantesca, gigantesca. Quando a gente fala de licitação, a gente pensa, né, é quando o pessoal disputa preço, né, também. Mas credenciamento é um tipo de licitação, é inexecuibilidade de licitação. Então, quando a gente fala de licitação, a gente fala tanto de um credenciamento quanto em disputar preço, que é chamado de disputa por menor preço, dispensa eletrônica, né, que eles normalmente colocam num pregão eletrônico, online. Né, mas também tem os pregões presenciais. De todo modo, como ele abrange credenciamento, a área de licitação é gigantesca, gigantesca. Quando você pega todo o Brasil, você pega tanto licitação, da Amazonas, que tem, até Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, que a gente tava vendo hoje. Isso. Tem de tudo. Tem uma que você vai disputar preço, tem uma que você vai mandar sua documentação para eles aprovarem e eles te chamarem quando precisar, que é o caso do credenciamento. Tem a dispensa de licitação também. A dispensa de licitação. Então, assim, isso daí são tipos que eu citei, mas eu não tô falando de números, né? Hoje, lá na planilha, a gente tem cerca de umas 50 ativas que você pode mexer. 50 que você pode mexer. É absurdo. Absurdo. 50 lugares que você pode ir lá e se eu não me engano, quase todos são credenciamento. Quase 50 credenciamentos pra você participar. É coisa demais. Entendeu? E aí, mas... Me fala uma média aí, Vinícius. Todo mundo gosta de falar da média, né? Me fala uma média aí, Vinícius. Não dá pra te falar a média, mas eu posso falar o mínimo e o máximo. Tem serviço lá que é R$250. Isso é realmente baixo. É só um caso que tem 250. Mas os maiores valores, que são fixos desses credenciamentos, tem de R$5.000 para credenciamento. E isso é de banco também. Então, assim, você pega quase 50, não é preciso. Quase 50 pra você mexer,
É um número que é absurdo. Você pode passar semanas mexendo lá e vai aparecer mais. Isso daí, todo dia tem mais. Entendeu? Com licitação. E, lembrando, né, a gente tá falando só de licitação, tem os bancos, tem a perícia que a gente tá falando aqui, tem a assistência técnica que tem a ver com perícia, mas que a Ana mexe muito também, ela tá pegando agora e tá pegando muito. Inspeção predial, que a Ana é muito boa também, daqui a pouco a Sabrina tá junto, eu tô junto. É uma área gigantesca, a que o seu curso mostra. E uma coisa interessante sobre essa questão das licitações é que quando se trata, por exemplo, de um pregão eletrônico, é diferentemente de um banco, que no banco o profissional habilitado é ele que precisa ir fazer a vistoria, né? Então, se você quer passar para uma outra pessoa para fazer a vistoria, não pode. A não ser que você habilite essa pessoa, credencie junto à sua empresa, mas ela vai precisar, essa nova pessoa, de cumprir todos os pré-requisitos do banco, certificado do curso, laudo, etc. Já nessa área de pregão, não há esse rigor. Então, o que é muito comum acontecer, né? Nós temos casos, por exemplo, da Elaine, do Jean, que tem já 30, 40, 50 contratos com órgãos públicos do Brasil inteiro. Ah, Murilo, como é que ele faz? Ele vai precisar toda vez fazer a vistoria? Não, muitas vezes ele terceiriza essa vistoria com outro colega, por exemplo, da comunidade. Então, por exemplo, o Jean fala assim, Murilo, estou com uma licitação lá em Rondônia, me bota no grupo aí lá do estado de Rondônia. Aí ele entra em contato lá, fecha com uma pessoa, essa pessoa vai lá, faz a vistoria por ele faz o laudo. Obviamente que naqueles contratos mais importantes, né, ele vai pessoalmente, o Elaine, né, eu todo dia estava lá no Rio Grande do Norte fazendo avaliação de imóveis, mas é uma oportunidade que você pode pegar serviço no Brasil inteiro, né, utilizando esses colegas que estão lá nos nossos grupos, tá certo? Então, bora dar uma pausa agora para fazer a substituição, né, o Vinícius vai pro banco de reserva e o Pedro vem para cá para poder a gente conversar. Bem, pessoal, então voltando aqui, né, desse intervalozinho, tivemos aqui a substituição aqui na mesa, trouxemos agora o colega Pedro aqui para ele também compartilhar um pouco da sua experiência. Então, primeiramente, Pedro, queria agradecer aí por você ter vindo participar aqui com a gente e queria que você contasse, eu vou fazer a primeira pergunta que eu fiz para todos os demais colegas. Como foi que tu despertou para essa área, assim, quando que tu descobriu e como é que tu começou nessa área de avaliações e perícias? Boa noite, pessoal. Então, eu comecei essa área de perícias justamente com o amigo, o Vinícius, né? A empresa estava precisando de um outro estagiário e ele me chamou, me recrutou para eu poder começar a trabalhar nessa área. No primeiro dia eu não sabia nada o que era. Ele me falou, mas não sabia de nada. Aí foi os dias caminhando, andando e fui conhecendo mais a área. E tô até hoje, né? Nessa mesma empresa trabalhando e eu fiquei nela e conheci a área e me apaixonei por ela. Não me vejo em obra, já trabalhei em uma reforma de um apartamento, mas muita dor de cabeça, não me identifiquei com reforma, com obra de jeito nenhum. É com avaliações e inspeção. E na empresa lá onde eu trabalho, né? De vez em quando aparecem algumas inspeções prediais. E esse meu chefe, ele diz muito que eu tenho um olho clínico. Eu olho para um lugar, eu já vejo todos os defeitos e já tiro foto, já faço tudo. Nem coisa que ele tem mais experiência do que eu, ele olha para mim, caraca, você tem um olho clínico. Olha uma fissura que eu nem tinha visto direito. Olha um simples rachadinho que eu não vi. Ele sempre diz isso. E outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, a gente estava conversando aqui antes de iniciar, né? Porque assim, pessoal, é importante dizer que quando eu faço, por exemplo, um mini curso, né, que muitos profissionais descobrem essa área através desse mini curso, eu falo das oportunidades, né, nos grandes bancos, né, então eu falo sempre Caixa Econômica, Banco do Brasil, mas conforme a gente conversou aqui anteriormente com o Vinícius, né, existem diversos editais de credenciamento ou pregões a níveis regional, que eu não tenho tempo de falar sobre isso, por exemplo, no minicurso. E um dos casos aqui, nós estamos em Brasília, né, é o BRB, o Banco Regional de Brasília. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os bancos que vocês estão atuando nesse momento e como é que estão as demandas, quais que tem mais demandas. Você falou que está com uma demanda bem alta aqui no BRB, então conta um pouquinho pro pessoal. O pessoal vê que não são apenas os bancões, mas existem bancos regionais que também têm demanda bem significativa. Então, lá na empresa, a gente trabalha com os seguintes bancos. BRB, Caixa e Sicoob e Poupex. A Caixa, até então, tinha uma alta demanda. Aí, agora o BRB, por exemplo, esse mês já está com uma demanda de 20 OS até hoje, que nem finalizou o mês ainda.
Então já está com demanda alta. Vou tirar um exemplo no caso da pandemia, né? Só para ter uma noção, que eu comecei a estagiar em 2020, bem no começo da pandemia. O BRB chegou uma época lá na empresa que a gente chegou a fazer 30, 40 avaliações só para o BRB. Isso na pandemia. Então, né, o BRB ele está sendo um banco que está levantando, né? Está aparecendo muita demanda. O Poupex, ele nem tanto aparece tanta demanda. É uma vez por mês, porque são pessoas limitadas, né? Já é um banco do Exército, né? Já é focado mais para os militares. E o Sicoob, ele mais por indicação dos clientes que trabalham. Então, às vezes nem aparece tanto. Importante dizer, tá, pessoal? É uma outra oportunidade também, porque a gente está falando aqui sobre editar de credenciamento, mas essas cooperativas de crédito, Sicoob, Sicredi, elas às vezes também têm demanda, tá? Só que não tem um edital. Então, o que alguns alunos têm feito? Ido diretamente às agências, né? Batido lá, conversado, e às vezes a oportunidade aparece nesse sentido. Uma coisa importante que um dos alunos que foi lá no Sicoob ou Sicredi, não lembro exatamente qual, que ele foi lá se apresentar, né, oferecer seu serviço, um detalhe importante, o gerente, por desconhecimento, perguntou assim para ele, olha, mas tu tem o KNAI, né? O que é esse KNAI? É um Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários para corretores de imóveis. Então, engenheiro e arquiteto não precisa de ter KNAI, tá? Então, quando isso acontecer, você vai falar, não, você está cometendo um equívoco. Engenheiros e arquitetos, de acordo com a Lei 5.194, a Lei 12.378, a NBR 14.653, não tem necessidade de ter KNAI. KNAI é apenas para corretores de imóveis, tá certo? Fazer o chamado PETAM, que é o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Então, a mesma coisa. Se alguém falar, mas você faz PETAM? Não faço PETAM. PETAM é um parecer técnico feito pelo corretor. Nós fazemos um laudo de avaliação de acordo com a norma. E o laudo de avaliação, ele tem uma norma para isso. Um PETAM, ele nem tem norma para isso, tá? Então, são coisas totalmente diferentes. Então, é importante aquilo que o Vinícius comentou aqui, que quando a gente esteja de frente com o cliente, a gente esteja preparado para responder isso para ele. E aí, por exemplo, se você esquecer, porque eu já falo tanto dessas leis, dessas normas, que eu já tenho tudo de cabeça. Mas se você esquecer, é por isso que é uma vantagem, por exemplo, você ter o caderno do Método Elite, né? Porque lá nas primeiras páginas a gente já traz toda essa legislação para você, tá certo? Bem, vou passar aqui agora a palavra, né? Para Ana dizer para a gente o seguinte, tu já comentou aqui um pouco, né, desse teu início e que graças à tua dedicação tudo começou a acontecer muito rápido para você colher esses resultados. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, quais são, né, assim, se tu fosse dar uma dica para quem está começando, quais são os pontos chaves para que você possa colher os resultados? Porque eu vejo que tem muita gente, nós vemos num mundo muito acelerado, né? As pessoas, elas assistem um vídeo do YouTube na velocidade 2 vezes, ouvem um áudio 2 vezes, tudo parece que a gente está perdendo tempo. Então, o que acontece assim? Muita gente inicia uma área nova e ela espera que aquilo comece a dar retorno semana que vem. Se não dá, ela já começa a pensar assim, não, isso aqui não dá certo, eu vou passar para uma outra área. E aí ela fica pulando de galho em galho durante anos sem se estabelecer em nada. E eu queria então te perguntar, assim, quais são os pontos chaves para quem está começando agora, para que ele possa começar a colher resultados nessas áreas de avaliação, perícia, engenharia diagnóstica, com base no que tu viveu na tua experiência? Então, é cumprir aquilo que o seu mentor está te orientando a fazer. Simples assim, né? Você não precisa querer inventar a roda. Entrou no curso, faz o plano de ataque. Gente, não tem erro. Porque o Murilo te orienta. Bancos, o que você precisa fazer? Emitir os laudos, fazer tudo certinho, entregar a documentação. Ok. Tribunais, faça seu currículo, seu mini currículo, mande fazer seu cartãozinho. Hoje eu estava mostrando para a Sabrina aqui o cartão que eu fiz lá na época do curso e que eu entreguei nas varas. Faz o seu cartão, visite as varas. O que o Vinícius falou aqui é pura verdade. Eu me cadastrei, mandei os e-mails para 64 varas.
escolhi as mais estratégicas e uma delas foi a que mais me nomeou. Porque eu fui lá, me coloquei a serviço. Eles gostam de ouvir isso. Estou aqui, sou engenheiro civil, estou aqui a seu serviço. E aquilo fica gravado e eles lembram de você. Então, visite as varas. Uma coisa que eu fiz e que eu acho que fez toda a diferença, logo depois que eu fiz tudo isso, eu falei assim, gente, eu vou botar o óleo de peroba e pedir licença para os meus contatos no WhatsApp e vou me apresentar como profissional de avaliações e perícias. E fiz com grupos, inclusive, estratégicos, advogados. Então, nossa, doutora, sério? Você é assistente técnico também? Claro, friozinho na barriga, né? Porque tinha acabado de fazer o curso, não sabia o que ia me apresentar. Mas eu fui para os advogados, fui para os contadores, fui para grupos assim específicos que me trouxeram o primeiro resultado em 2024, que foi o laudo da casa. Que foi, inclusive, uma amiga de uma amiga que indicou. Olha, minha amiga disse que a partir de agora ela faz avaliações e perícias. E aí ela me chamou, nós conversamos e fechamos o contrato. Então, essa proatividade de se fazer o que tem que ser feito, o que primeiro é orientado, porque você realmente não sabe o que você precisa fazer, mas o Murilo te ensina. E depois essas questões de o que eu posso movimentar mais para as pessoas saberem, porque ninguém tem bola de cristal, que eu estou fazendo. Então, entrar em contato mesmo. Olha, gente, minha prestação de serviço. Aí aqui em Brasília, lá onde eu moro, tem um pessoal que faz divulgação em podcast. Eu investi nesse podcast porque era visto por todos os condomínios ali da região. Então, fiz uns vídeos. A gente tem que meio que começar a se reinventar nesse sentido. Eu falo para Sabrina, assim, que ela tá nas redes o tempo inteiro. Eu não tenho essa facilidade. Tento, mas eu não consigo ainda, sabe? Assim, me colocar assim diante da câmera. Mas outras formas de publicidade a gente consegue fazer. E a gente tem que fazer. Se Sim. a gente quer entrar no mercado e fazer a diferença. Então, depois disso, todos os trabalhos de avaliação, a de perícia, são resultados dessas minhas ações. E esses contatos que eu fiz pelo WhatsApp me indicaram, inclusive, para ser assistente técnica de um pessoal de São Paulo. Entrou em contato comigo, estou precisando de um assistente técnico aí em Brasília, de uma loja das Americanas, revisão de aluguel. Ana, estou precisando de um assistente técnico aqui em Goiânia. Você topa? Topo, vamos lá fazer. Aí um outro em Formosa. Então, tudo isso por indicações daquelas pessoas que eu contactei, que eu falei que eu estava trabalhando na área lá no final de 2023. Show de bola. Sabrina, já que a Ana comentou aqui sobre essa visibilidade nas redes sociais, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como é que tu começou? Fala um pouquinho assim, quais as dicas que tu dá para quem está querendo divulgar um pouco mais do seu trabalho nas redes sociais? Eu digo que divulguem, porque é um pouquinho difícil, gente. No início é um pouquinho difícil e ainda é difícil pra mim também, Ana, tá? Não fique pensando que é fácil, Não é nada. Mas você tem que ir com a cara e com a coragem e que dá certo. Se coloca disponível, né? A forma de fazer marketing hoje em dia nas redes sociais, né? No Instagram ou WhatsApp, ela tem cada dia mais aumentando. Quem não é visto não é lembrado. Isso é verdade. Então, se você se coloca ali, se você se posiciona como uma profissional tal, você vai ser reconhecida pela profissional tal. Então, assim, eu recomendo que comecem a postar, a fazer vídeos. No início,
Dá muita vergonha, gente. Dá vergonha. Eu tenho meus vídeos até hoje, de início, lá na minha rede social ainda. É só você ir lá procurar aí lá nos destaques, tem vídeo meu lá. Falei, ai, gente, eu vou ter que ir, porque só tem eu e eu. É eu comigo mesma e é assim que eu faço. E hoje em dia, né, graças a Deus, tem colhido, né, frutos ali, né? As redes sociais têm cada vez mais ali, tem aumentando os seguidores, né? Muita gente vem me pedir dica ali no direct. Eu falo com muita gente, eu falo com gente do Brasil inteiro, que vê, né, os vídeos, vê as redes sociais, vê no Instagram do Murilo, que eu tô sempre postando um negocinho ali. E as pessoas me chamam, normalmente me chamam no direct, e me perguntam, vem cá, me fala desse curso aí, é verdade? Perguntam pra mim também. Não é verdade? Perguntam, mini curso, sempre tem gente ali perguntando. Eu falo sempre, gente, é verdade, tem... eu tenho carta aberta que eu fiz no Instagram. Tem carta aberta, eu mando pra pessoa. Olha, pesquisa ali, já vê. No meu feed tem várias informações já. Pra você ver que funciona. É real. Então, eu já mando pra pessoa, eu falo. Mas eu sempre falo, né? Uma coisa que eu sempre falo. Não adianta você comprar o curso e não fazer o curso. É aquela situação, né? A pessoa paga academia e não vai na academia. É a mesma coisa. Então, pagar o curso e não fazer o curso é a mesma coisa. Aí depois ainda sai falando mal, né? Que o curso ainda não traz resultado. Pois é. É a mesma coisa que pagar academia e não ir na academia. Então, você tem que se dedicar, você tem que fazer sua parte. Plano de ataque. Gente, eu falo muito. Por que a gente fala do plano de ataque, professor? Por quê? Porque é o passo a passo do caminho. Tá lá no módulo 1. Então, gente, eu recomendo, sempre falo, quando alguém vem conversar comigo, faz o plano de ataque. Porque é o caminho que vai dar certo. Então, aí eu vou fazer um adendo aqui sobre o plano de ataque. Por que a gente fala tanto sobre o plano de ataque? Por quê? Porque quando eu comprei o curso, que eu abri aquela plataforma, que eu vi aquele mar de conhecimento, eu falei, em 6 meses, eu não vou ter resultado nunca. Porque se eu for assistir todas as aulas... Tem aula que são 3 partes, cada parte são 2 horas. Sim. E eu sou focada. Então, quando eu paro para estudar, eu faço anotação. Eu tenho meu caderninho lá, desde do lado, para tirar dúvida. Quando eu vi aquilo tudo, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí, na hora que chegou o plano de ataque para mim, eu falei, cara, foi um alívio. Porque eu falei, não, então eu vou seguir isso aqui, depois eu volto e vejo as aulas que eu não vi, para complementar o meu conhecimento e vida que segue. Foi assim, meu alívio, é a chave. E aí, só para complementar, sobre essa questão de se mostrar. A Noite para Síndicas que a gente fez, a gente buscou parceiros, né? Você foi um deles, foi nosso apoiador lá. E eu trouxe, por exemplo, o Sicredi. O Sicredi foi e apoiou o nosso evento. E agora o Sicredi está me convidando para palestrar em eventos que eles fazem para condomínios. Então, dia 4 eu vou fazer um evento para uma comunidade de condomínios. No dia 11 de fevereiro tem outra palestra voltada para condomínios da Associação dos Síndicos. Então, essas parcerias que você faz também te traz frutos, né? Então, se você... Te leva a lugares. Te leva a lugares. Aí você me lembrou de uma frase de uma amiga minha que ela fala, o conhecimento salva vidas. Né? Salvou a sua, salvou a minha. E realmente foi um divisor de águas, né? O curso e tudo que tá acontecendo na minha vida depois que a gente se entrega, né? Agora, Ana, me responde uma coisa. O plano de ataque é grande? Não é grande. Mas foi por isso que eu me senti aliviada. Não é? O plano de ataque... Ele é certeiro. Ele é certeiro. E o módulo é curto. Tem um... Não posso contar. É um spoiler, não pode. Já ia contar, Murilo. Poxa, não posso contar. Deixa pro pessoal descobrir quando eles entrarem lá. Pois é. Gente, uma coisa eu posso dizer. O plano de ataque não é grande.
Mas é certeiro. E é certeiro. Mas é porque as pessoas pensam assim, tem um monte de módulo. Realmente, o curso tem muito módulo. O curso tem muitos módulos. Só que o plano de ataque tá lá no módulo 1, é o primeiro. É só você assistir ele todo. Ali tá o ouro. Isso aí. Agora, para poder finalizar, porque não parece, né? Mas quando a conversa é boa, ela passa muito rápido. Já estamos chegando aqui 1 hora. Vamos finalizar aqui com a última pergunta pro Pedro. Pedro, nós estamos aqui na cidade de Brasília, né? Que é uma cidade já construída há bastante tempo, né? Se eu não me engano, na década de 60. Então, imagina que tem muitas construções aí que já estão precisando de reparos, de inspeções. Então, queria que você falasse um pouco na tua experiência aí. Como é que é o mercado, né, nessa parte, a gente já falou de avaliação, de perícia, de engenharia diagnóstica, da inspeção predial, principalmente em cidades como Brasília, que é uma cidade muito verticalizada, com edificações um pouco mais antigas. Como é que tu está enxergando aí os resultados e as perspectivas para o ano? Então, esse mercado de inspeções, né, eu vejo muito que tem muitos prédios antigos, né, 40 anos, 30 anos, no mínimo. 50. Né? 50, né, como você está falando. Brasília foi construído em 56, né? Então, tem muitos prédios antigos, muitas reformas, principalmente prédios das áreas públicas, né? Eu vejo muitos que estão degradados, vejo muitos que já estão passando por reformas, já adequando para os tempos de hoje, né? Modernizando. Retrofit. Exatamente, retrofit. Modernizando também, né? Automação e tudo mais. Então, existe muita coisa ainda para revitalizar, né? Principalmente aqui na área do plano piloto, né? Onde tem os prédios mais antigos, que é onde há o coração de Brasília, né? Então a gente tem muita coisa ainda pela frente. Exatamente, pessoal. É importante dizer o seguinte, que eu não sei quantas construções ainda vão ser feitas no Brasil, mas eu sei que as que estão aí precisam ser mantidas, né? Então, é sempre uma área que tem muita oportunidade. E também outra certeza que eu tenho é que todos os imóveis, né, eles vão em algum momento precisar ser vendidos, né? A pessoa vai falecer, vai ter que ser dividido entre os herdeiros, vai ter que vender. E também, então, cada imóvel desse, além de ser mantido, ainda vão ter muitas avaliações de cada um desses imóveis já existentes, fora os que vão ser construídos. Então, pessoal, a gente viu aqui um pouquinho com esses profissionais aqui que o mercado é bastante amplo, né? Fico muito feliz aqui por eles já terem engrenado nessas áreas, graças ao seu esforço, né? Como a Sabrina comentou aqui, de ter realmente se dedicado, estudado, como a Ana comentou aqui tantas vezes, de não apenas estudar, mas buscar seguir, né? O que a gente fala, de você tem que prospectar o cliente, você tem que se apresentar na vara. Então, isso, o estudo junto com as ações é que vai fazer você ter resultado. Então, queria agradecer demais a todos vocês que assistiram aqui esse podcast, agradecer aqui os participantes, né, o Pedro, Sabrina, a Ana e o Vinícius, que está aqui aguardando a gente. Esperamos que vocês consigam pegar essas dicas, esses insights aqui, ver como pessoas que, assim como você, começaram, né, sem ter conhecimento nessa área, cada um com sua história. A Sabrina aqui que ficou desempregada, a Ana que precisou fazer uma transição de carreira, o Vinícius, né, que na faculdade estava buscando uma oportunidade. Todos eles descobriram a área, se dedicaram, estudaram e os resultados apareceram. Então é isso, pessoal, um forte abraço a todos, aguardem aí e sigam, claro, as redes sociais aqui de todos esses profissionais. Vou deixar aqui embaixo, aqui no comentário do YouTube, as redes deles. Sigam lá para que vocês possam ver um pouquinho do dia a dia deles, façam perguntas também para eles. Com certeza eles estarão sempre dispostos a ajudar aí. Quando você receber aquela primeira demanda, dá aquele friozinho na barriga, chama a Sabrina lá, com certeza ela vai te dar uma força aí para você começar. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!